Então, é folha de estilo e cascata. É uma tecnologia utilizada em conjunto com HTML para criar a identidade visual de um projeto web. Imagina a seguinte situação: você tem dezenas, centenas de páginas e precisa manter todas essas páginas com a mesma identidade visual. Então, isso vai gerar um trabalho muito grande para você conseguir manter essas páginas iguais. Outro problema é quando você precisa fazer uma manutenção, onde você vai precisar alterar todas as páginas, por exemplo, uma cor, um posicionamento. Então, isso se torna muito trabalhoso. O objetivo do CSS é criar um arquivo único, centralizado, onde todas as páginas HTML vão fazer link para este arquivo. Então, as configurações de identidade visual estarão centralizadas neste arquivo de configuração de estilo. Além disso, além de permitir essa centralização, essa facilidade na manutenção, você acaba, consequentemente, diminuindo o tamanho das páginas HTML. Por quê? Você pode tirar todas as tags de formatação, por exemplo. Você não precisa ficar colocando e utilizando as tags de formatação. Além disso, o CSS também permite que você tenha uma gama muito maior de configurações. Tá? Então, você tem centenas de possibilidades de configuração. Tá? Como o objetivo do CSS é padronizar a formatação entre todas as páginas, nós vamos criar um arquivo à parte com a extensão .css. É um arquivo texto também, então vamos continuar utilizando o Notepad++ ou qualquer outro editor de texto. E no HTML vamos adicionar esta tag dentro do head. Link rel. E aqui, href, que é o mais importante. Eu tenho o nome do arquivo CSS que eu vou utilizar. Tá? Esse nome pode ter diversas versões. Aqui nesse exemplo, o arquivo CSS está localizado na mesma pasta. Porém, pode estar em outra pasta ou pode estar até em outro site. Por exemplo, Bootstrap, Materialize são CSS, são padrões pré-definidos de CSS que o pessoal utiliza nos projetos para criar uma cara mais profissional. Então, geralmente, eles utilizam o link de um servidor CDN, por exemplo, para criar o vínculo aqui. Tá? Legal, isso é bom, né? Eu não preciso partir do zero para ter uma cara profissional. Porém, isso também pode ser uma vulnerabilidade de segurança, porque o arquivo CSS vem junto com o HTML que eu faço o download. O navegador faz o download e deixa no cache. Ou, se eu salvar a página completa, o arquivo CSS também vem. Então, o que acontece? Eu posso pegar um CSS de uma loja virtual, de um internet banking, e reutilizar para criar uma página de phishing. Tá? Eu posso pegar o arquivo CSS que tem todas as configurações e identidade visual de um determinado site, reutilizar para criar uma cópia do site para poder fazer o phishing, coletando as informações indevidamente. Então, esses são os problemas do CSS. Tá? Vamos ter uma aula específica disso, simulando e explicando o funcionamento. Tá? O CSS ele é composto por
conjuntos de configurações chamados de classes. Não tem nada a ver com classe de objeto, não tem nada a ver com classe de rede. É um conjunto de propriedades que serão aplicadas em uma determinada tag ou em determinado objeto com possível ID ou uma classe específica. Neste caso aqui, ó, nós temos a letra P de parágrafo, que é o seletor. O que significa? Quando eu tiver a tag P de parágrafo, ele vai aplicar automaticamente a cor de fundo vermelho e a cor de letra branca. Tá? Então, isso se torna a formatação padrão do parágrafo, por exemplo. Eu tenho 3 tipos de seletor: por tag, por ID e por classe ou por apelido. Tá? Exemplo. Aqui eu tenho 2 classes. Primeira, estou utilizando um seletor por tag. Então, onde tiver a tag body, eu vou utilizar a fonte Arial com a cor cinza escuro. Onde eu tiver aqui a tag input, vírgula, select, vírgula, text area, por que do vírgula? Porque eu estou aplicando a mesma configuração para 3 tags diferentes. Eu vou ter o fundo amarelo, o tipo da fonte Arial e o tamanho da fonte em 10 pixels, por exemplo. Tá? Vamos fazer um exemplo para facilitar o nosso entendimento. Tá? Eu vou utilizar o Notepad++. Primeiro, eu vou criar uma página HTML que vai simular uma tela de login. Tá? Então, eu vou salvar aqui o arquivo como HTML. E depois nós vamos criar o CSS deste projeto. Tá? Vou salvar aqui como login.html e depois nós vamos criar o arquivo estilo.css. Tá? Então aqui, pessoal, eu vou montando aqui uma página que vai simular aí uma tela de login. Tá? Colocando um título, por exemplo. Aqui dentro do head, que efetivamente eu vou ter a ligação com o arquivo CSS. Então, por exemplo, estilo.css. Tá? Aqui dentro que eu terei a ligação. Eu posso ter mais de um arquivo CSS por página. Então, por exemplo, posso ter um arquivo CSS que é para o front-end, posso ter um arquivo CSS que vai ser para a minha área administrativa, outro que vai ser para a versão de impressão, e assim por sequência. Tá? Eu estou montando esse arquivo HTML que vai simular uma tela de login. Então aqui estou colocando um título. Escrever aqui, acesso ao sistema, informe, e-mail e senha abaixo.
Vamos colocar aqui um formulário, porque nós vamos colocar tags de objeto, então precisamos ter a tag de formulário. Tá? Não vou colocar muitos detalhes aqui. Tá? Vou colocar o básico. E um botão colocar B1 como ID e o value vai ser o texto exibido, tá? Pessoal, a página está crua, né? Não tem nenhuma formatação. Eu coloquei até a referência do arquivo CSS, porém, se eu apertar aqui F12 no meu navegador, ele vai abrir a área de depuração. Tá? Ele vai mostrar até um erro falando que ele não achou o arquivo de estilo. Tá? Enquanto ele fica pensando aqui, vamos criando o arquivo de estilo. Tá? Então, eu vou criar um novo arquivo. Este arquivo eu vou salvar no mesmo diretório, chamado estilo, e eu vou escolher aqui a extensão CSS. Tá? Gravar aí na mesma pasta onde está o arquivo HTML. Ok? Então, CSS, o comentário dele é o comentário padrão. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, seletor por tag. Tá? Então, por exemplo, vou criar a primeira classe para a tag body. Onde ele encontrar a tag body, ele vai colocar, por exemplo, a cor de fundo preta, cor de letra branca, tipo de letra, font family, Arial. Isso é uma classe. Então, esse vai ser o padrão quando ele encontrar uma tag do tipo body. Criar outra. Quando ele encontrar uma tag H1, a cor desta letra vai ser amarela. Tá? E o tamanho da fonte será de 14 pixels. Então, eu estou reconfigurando todos os padrões da página, todos os padrões de tag para aquela página. Aqui, por exemplo, uma formatação para a tag body e uma formatação para a tag H1. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou voltar para o navegador e vou atualizar. Deixa eu só verificar se eu gravei no lugar certo, né? Estilo.css, desktop.
Deixa eu ver se é isso que faltou. Ah, faltou. Tem que pôr aqui o tipo do link, tá, pessoal? Pôr aqui o tipo do link. Perdão, pessoal. Vamos criar aqui outros tipos de classes. Então, eu quero para mais de uma tag. Input, select, text area. Tá? Quero para esses três caras a mesma formatação. Tá? Vou colocar aqui, ó, fundo, laranja. Tá? Cor, vamos mudar aqui a borda. Vai ser pontilhada, 2 pixels da cor branca. Tá? Então, quando eu separo por vírgulas, eu estou falando a tag input, a tag select e a tag text area terão aí a mesma configuração. Tá? Olhando aqui, salvando e olhando o resultado, ó, input, né? Input. Vocês podem notar que eu não tenho muita qualidade relacionada à cor, né? Pessoal, está grudado, né, uma caixa de texto na outra. Podemos criar um espaçamento, por exemplo. Vamos colocar aqui margin. O que é o margin? É o espaçamento externo. Tá? É um espaçamento externo. Vamos ver o que ele fez. Ó, criou um espaço sem eu precisar utilizar BR, por exemplo. Né? Criou um espaço, uma margem para esses caras. Tá? Vamos criar aí para o formulário. Vou criar aqui para o formulário, para a tag form, que vai ser uma borda sólida de 1 pixel da cor branca. Tá? E eu vou falar também que essa borda vai ser arredondada. Ok? Então estamos criando várias classes, tá, pessoal? Várias classes. Vamos testar aqui, ó. Aqui. Ele criou uma borda para o formulário. Agora, se nós notarmos, está muito grudado, né? Este conteúdo está muito grudado com a borda. Vamos criar um espaçamento interno. Para criar um espaçamento interno, eu tenho o padding. Então, é um espaço da borda para o conteúdo interno. Tá? Aqui, espaçamento interno. Vamos ver o resultado.
Aqui, ó, ele criou o espaçamento interno. Vamos aumentar aqui, ficou muito pequeno. 15, vai. Ó, agora sim, ele tem um espaço aqui da borda para o restante. Certo? Até esse momento, nós utilizamos somente seletores por tag. Eu posso utilizar um seletor por ID. O que é um seletor por ID? Eu posso pegar qualquer ID que eu usei em qualquer tag dentro do HTML e criar uma classe específica para aquele ID. Em sites complexos, eu posso atribuir um ID, por exemplo, um parágrafo, para uma tag H1, para uma tag div, para qualquer tag. Isso facilita a identificação e a formatação. Então, por exemplo, eu vou ter uma área que vai ser um rodapé, uma área que vai ser um menu, uma área que vai ser um detalhe de um produto. Então, eu vou dando ID para esses caras e eu consigo atribuir uma formatação específica para cada ID. Voltando aqui no HTML, eu vou escolher um ID para aplicar, por exemplo, senha. Ó, senha, eu tenho o ID senha, eu vou criar um seletor por ID. Ó, seletor por ID. O seletor por tag, eu simplesmente escrevo o nome da tag. Aqui o seletor por ID, eu vou colocar hashtag sustenido, jogo da velha, cerquilha. Isso aqui tem vários nomes, né? Vou colocar aqui, ó, hashtag e o ID do objeto a qual eu quero criar uma formatação específica. Por exemplo, senha. Notem que no Notepad++ ele muda até de cor. Por quê? Ele entende como um outro tipo de objeto. Tá? Vou mudar aqui a cor de fundo e a cor de letra também. Então, o seletor por tag é simplesmente o nome da tag. Seletor por ID, eu coloco hashtag e o ID do objeto. Se não tiver o ID daquele objeto, simplesmente não é aplicado. Porém, quando aparecer um objeto com este ID específico, aí sim ele vai colocar essas configurações específicas. Ok, pessoal? Vamos ver o resultado? Olha aqui. Tá vendo? Então, eu criei um seletor de uma classe por ID. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Legal. E ficou faltando o seletor por apelido ou seletor por classe. Esse seletor por apelido, esse seletor por classe, ele é explícito. O que significa isso? Quando eu crio uma classe CSS para o seletor de tag ou para o seletor de ID, automaticamente essas configurações são aplicadas dentro do HTML. Porém, quando eu preciso criar uma exceção, quando eu quero ter uma parte do meu site que vai ter uma característica diferente, eu vou criar uma classe por exceção, uma classe por apelido, que vai ser
algo explícito. O que significa isso? Eu vou precisar voltar no HTML e forçar que uma determinada tag utilize aquela classe CSS. Então aqui, vamos criar esse outro tipo de seletor. Seletor por apelido, né? Ou classe. Então eu faço assim, pessoal, ponto, e eu invento aí um apelido, por exemplo, botões. Botões. Eu não tenho nenhum ID chamado botões. Eu não tenho nenhuma tag chamada botões. Tá? É um apelido qualquer que eu estou criando esta classe. Então, por exemplo, eu vou falar o seguinte, que vai ocupar 20% da tela, que vai ter a cor de fundo branca, que vai ter a cor de letra preta, que vai ter a altura de 40 pixels, e vamos criar uma borda aí diferente. Vai ser uma borda sólida de 2 pixels. Deixa eu ver aqui uma outra cor, senão ele vai ficar estranho. Vamos deixar essa borda arredondada também. Tá? Tem todas essas configurações. Se eu for lá no HTML, lá no navegador e atualizar, não vai acontecer nada. Por quê? Quando eu tenho uma classe CSS, por exceção, por apelido, eu preciso, de forma explícita, voltar no HTML e obrigar que a tag utilize essa classe. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui para a página login.html e vou aqui no botão forçar que ele utilize essa classe. Então eu vou digitar assim, ó, class botões, sem o ponto, tá? Aqui, ó, deixa eu colocar na mesma linha, ó, class botões. Então, eu estou forçando que ele utilize esta classe, com este seletor por exceção, seletor por apelido. Quem utiliza Bootstrap, Materialize, sabe que todas as classes desse CSS são dessa forma, são explícitas. Preciso voltar no HTML e forçar a utilização. Tá? Então, aqui, ó, class botões. Tá? Vou testar. Aqui, pessoal. Aí sim, ele aplicou a classe com seletor por exceção, seletor por apelido. Tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso CSS. Dois detalhes, pessoal. Aqui ficou quase exatamente a mesma largura, mas eu vou explicar para vocês como fazer a tabulação, tá, de um formulário. E aqui, pessoal, também é possível criar uma versão do seu CSS de acordo com um evento que ocorra na tela. Por exemplo, quando eu colocar o mouse sobre o botão, ele modificar
os seus atributos, tá? Então vamos ver só mais esses dois detalhes. Primeiro, eu vou falar sobre o evento. Por exemplo, eu posso criar uma versão desta classe quando o mouse ficar sobre um objeto que contém a classe botões. Por exemplo, eu vou inverter aqui as cores. Eu vou mudar aqui a cor de fundo, a cor da borda e a cor do texto. Vou mudar esses itens. Tá? Então, como que eu faço isso? Eu tenho a versão desta classe, botões, tá? Que é a mesma aqui de cima, porém, é a versão quando o mouse ficar em cima do objeto. Então, uma versão específica para quando ocorrer um evento. O CSS hoje, pessoal, é muito utilizado para fazer animações de tela, efeitos de menu, efeitos de transição. Então, existe uma vasta possibilidade, diversos atributos de formatação, tá? Até a parte de transição de um formato para outro, criando assim uma animação. Vamos ver aqui nesse caso. Eu vou atualizar aqui ele, quando o mouse está sobre, ele aplica outra formatação. Quando o mouse sai, ele volta para a original. Tá? Então, isto eu posso criar uma nova versão para um evento específico. Se o link foi visitado, se eu estou clicando alguma coisa, tenho diversas possibilidades que permitem eu criar essa interação de tela. Tá? Somente complementando, eu vou criar aqui uma classe para uma tag chamada label. Tá? Efetivamente, essa tag não existe, ela não tem uma atribuição específica dentro do HTML. Eu posso criar qualquer nome de tag que eu quiser. Por exemplo, eu posso criar uma tag chamada Norton. Tem tecnologias, por exemplo, Struts, Angular, ASP.NET, vários frameworks web que têm as suas próprias tags. Porém, se eu não defino uma formatação específica, não vai ter modificação nenhuma na tela. Tá? Eu vou criar aqui, vou falar o seguinte. Vai ter 20% da tela, certo? O texto vai ficar alinhado à direita. Tá? E o formato de disposição desse cara vai ser como se fosse uma linha de uma tabela. Então, eu tenho essas 3 configurações aqui que são suficientes para fazer aí a tabulação de um formulário, por exemplo. Tá? Porém, no HTML, eu não tenho essa tag ainda, essa tag label. Então, eu vou precisar voltar para o HTML e criar e utilizar essa tag para que ele aplique a formatação. Tá? Então, voltando aqui para o HTML, label é etiqueta, né? Eu posso colocar assim, label / label.
label barra label. Tá? E até aqui para o botão que não tem nada, eu posso pôr um label barra label sem nada dentro, por exemplo. Tá? Só para todos ficarem tabulados. Fazendo aqui o teste. Olha aqui, pessoal. Tabulei bonitinho as caixas de texto e o botão também. Tá bom? No CSS, o que eu utilizei? Defini uma largura de 20% da tela, alinhamento à direita. Caso eu não quisesse alinhamento à direita aqui, pessoal, vou só até tirar. Sim. Sim, aqui, ó. Label barra label. Tá? Isso, precisa aplicar, senão não vai dar certo.